Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Márcio trazendo para vocês mais uma questão de termodinâmica 1, certo? Do livro do Mário José de Oliveira, capítulo 4, questão de número 5, ok? Onde ela nos diz o seguinte: considere as seguintes equações de estado. Equação relacionada à temperatura, a relacionada à pressão, e ele dá essa igualdade para as equações de estado. Ele quer que você determine primeiramente, né, qual é o valor do nosso F de U, ok? Depois que nós determinarmos quem é esse F de U, ele quer que a gente encontre qual é a equação fundamental, sabendo que F de zero é igual a zero, ok? É uma questão bastante interessante, certo? Não é uma questão difícil, mas sim interessante. Devemos lembrar de certos detalhes, como por exemplo, você deve lembrar que 1 sobre a temperatura é nada mais, nada menos do que del S del U, certo? Então eu posso fazer essa igualdade dizendo que A sobre U mais BV é exatamente igual a del S del U. E também temos que lembrar que P sobre T é nada mais, nada menos do que del S del V, certo? E isso também vai ser igual a C sobre V mais F de U. Pronto, com essas duas igualdades já podemos fazer algumas coisas. Pronto, primeiro vamos derivar, né, já que estamos aqui com esse diferencial aqui, vamos derivar com relação a V e ver o que é que vamos obter aqui, certo? Então, se eu vou derivar esse diferencial com relação a V, eu escrevo assim, ó, del V de del S del U, certo? Exatamente igual. Aí eu vou ter o seguinte, observa que eu tenho o del duas vezes aqui em cima, fica a derivada segunda, se eu quiser escrever, né? Derivada segunda de F sobre del V del U. Mas del S del U é exatamente o que nós temos aqui. Então, minha derivada vai ser del V de A sobre U mais BV, certo? Agora prestem atenção. Aqui dentro nós temos a derivada da soma, né? E sabemos pelas propriedades que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então a primeira derivada é nula, né? Já que você tem o diferencial com relação a V e aqui você tem A e U, então são constantes. Isso aqui dá zero. A diferencial de BV com relação a V dá apenas B. Então eu vou colocar aqui na frente, certo? Então a resposta aqui é B. Então encontramos a primeira derivada. Vou dar um destaque colocando aqui uma bolinha, certo? Primeira. Vamos atrás agora da segunda, ok? A gente deriva a segunda em relação a U. Então, se eu derivar em relação a U a segunda, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que vai ficar assim, del agora U de del S sobre del V. Só que agora com relação a U, né? Então vai ficar a seguinte derivada, del V
calma aí, eu acho que eu tô me atrapalhando aqui. Deixa eu olhar direitinho. Tá estranho isso aqui, né? Tá ficando igual o de cima. Vai ficar del V também aqui. Foi que eu troquei. Deixa eu analisar. Ué. Não, tá certo. Eu que tô me atrapalhando aqui. Já tô ficando doido. Del U de C sobre V mais F de U. Não se preocupem não, isso é coisa da idade. Certo, então como é que fica isso? Isso aqui vai ficar o quê? Derivada da primeira em relação a U é constante, então zero, né? E derivada da função f, ela é nada mais, nada menos do que f' de U. Ok? Observa que eu já encontrei valores bem satisfatórios aqui, né? Aqui tem um f', isso vai nos gerar alguma integral. Normalmente, quando isso aparece, a gente sempre cai em algumas integrais aí, né? Então, vamos lá, vamos escrever aqui algumas coisas. Usando a relação de Maxwell, vamos usar a relação de Maxwell aqui para facilitar a nossa vida, galera. Vamos ter o seguinte. Maxwell. Espero que eu não tenha errado na escrita. Vamos lá. A relação de Maxwell diz o seguinte, que del derivada segunda de S sobre del V del U é exatamente igual à derivada segunda. Isso também é uma propriedade das derivadas parciais, né? Del U, del V. Você lembra lá de cálculo 2, a gente tem essa igualdade também. Tem um nomezinho que se dá, eu não estou lembrado. Então a primeira vai ser igual à segunda. O que é que a gente faz? Substitui, né? Então a primeira deu B, então aqui eu coloco B, e a segunda deu F' de U. Aí. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso tomar a integral, como eu falei para vocês, normalmente quando a gente faz isso, cai numa integral. Então eu vou tirar a integral dos dois membros, né, da igualdade. Então eu vou tirar a integral do f de u du, né? Então eu posso escrever como sendo du igual a integral, b é constante, então b sai. Integral de du. Certo, então essas integrais não precisa nem fazer, né? Que a integral é tão simples. A integral de f' de u é o próprio f de u. E integral de b com relação a u, b vezes u. E isso eu vou fazer na frente. Isso nos dá o seguinte: isso nos dá f de u igual a b vezes u. Só que ele diz uma coisinha, ó, ele te diz o seguinte: f de 0 é 0, certo? Como a gente faz a integral e essa integral é uma integral indefinida, aqui vai aparecer uma constantezinha, certo? Que eu vou chamar de c. Aí para determinar o valor dessa constante, ok? Saber qual é o valor dessa constante, a gente pode substituir, certo? Então eu posso escrever, deixa eu ver se eu coloquei
coloquei dois pontos. Então eu posso escrever assim, como f de 0 é igual a 0, então temos o seguinte. F de 0 igual a 0, então f de 0, eu vou colocar aqui por completo, é igual a b vezes o 0 mais c. Ora, mas f de 0 é 0, igual a b vezes 0, que é 0 também, mais c. O que implica que o c, ele também é 0. Certo? Eu vou fazer assim, para escrever aqui e aproveitar a frase. Portanto, a gente fica com f de u igual a b vezes u. Sem a constante, porque a constante é 0. Beleza? Então tá aí, ó. Encontramos o primeiro item, né? Eu não coloquei, mas era para ter colocado aqui item 1. Então vou chamar de I. Item I, primeiro, né? Que ele pede para a gente determinar quem é f de u. Então acabamos de fazer isso. Posso botar um ponto final nesse. Agora vamos para o item 2. No item 2, ele quer que a gente determine a relação fundamental. Para determinar a relação fundamental, é necessário que a gente faça algumas integrais aí. E lembre desses caras aqui, né? Então a gente vai integrar o primeiro e vai observar o segundo, fazer uma substituição. Vai ter que fazer uma substituição. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou botar aqui. Não, deixa a mesma cor. Certo, então, iniciando agora a segunda parte, eu vou escrever assim, integrando a primeira equação de estado integrando a primeira equação de estado. Vamos ter o seguinte. A primeira equação de estado, ela é 1 sobre t igual a A sobre U mais BV. Mas eu posso escrever ela como sendo del S e del U, certo? Então observa como fica. Del S e del U fica exatamente igual. Aí eu escrevo, né? A sobre V mais BU, né? BU. Deixa só eu conferir para não fazer nada errado. A sobre U mais BV. Troquei, não foi? Eu troquei aqui os valores. A sobre U mais B V. Agora eu posso multiplicar cruzado, né? Observa como é que fica, ó. Essas derivadas parciais, elas podem ficar escritas assim, ó. ds igual a sobre U, certo? Mais
BV vezes o DU, certo? Então daí, ok? Daí eu posso integrar. Então se eu integrar o primeiro lado, certo? Dessa equaçãozinha aqui, derivada de ds é o próprio s. Igual. Agora aqui eu vou separar, já que tem duas. Certo? Eu quero integrar em du. Então o a é constante, eu coloco ele fora do integrando. Então fica integral de du sobre u. Mais o b é constante, então eu coloco o b e o v é constantes, então eu coloco fora do integrando. Então integral de du. Novamente, propriedade integral da soma é a soma das integrais. Então isso aqui vai me dar o seguinte: a vezes integral du sobre u é o ln do módulo de u, mais bv vezes a integral du, que é u. Então se eu colocar em ordem alfabética, b, u, v. Mais constante, né? Aqui tem uma constantezinha que depende agora. Eu tô integrando v. Foi aqui que eu coloquei uma constante? Não. Integrei. Não é constante normal. Certo? Então encontramos a primeira integral. E vamos fazer o seguinte, vou botar constante, né? Não pode esquecer. O que vamos ter que fazer agora é trabalhar com a segunda equação de estado. A segunda equação de estado, C sobre V mais F de U. Só que F de U a gente já encontrou, né? Nós já encontramos F de U. E lembra que P sobre T pode ser escrito como ds dv. Certo? E esse ds a gente acabou de encontrar. O del S, né? Então se você escrever aqui del S del V, já que o outro foi U, isso vai ser igual ao seguinte, ó. Prestem bem atenção, esse del S aqui foi o que a gente fez, a gente encontrou ele, tá aqui, né? Então vamos escrevê-lo aqui direitinho. O del S, ele vai ser a ln do módulo de U mais B o V, certo? Mais constante. Essa constante não vai servir para nada, na realidade. E isso é igual ao valor que tem lá, que é C sobre V. Quer ver o errado de novo? C sobre V mais F de U. Só que F de U é BU, que foi o que encontramos aqui, né? Ó, tá aqui, F de U, BU. Certo, então fiz a substituição, né? Substituir aqui. Deixa eu ver mesmo. É C sobre V mais F de U, tá certo. F de U é BU e a gente substituiu aqui. Certo, o que eu vou fazer agora? Bom, agora a gente vai igualar isso, né? Fizemos a substituição. Eu só esqueci de um detalhezinho, né? O S é o que a gente tem aqui. Mas o del V, a gente tem que derivar isso aqui com relação a V. Então deixa só eu ajeitar aqui para isso aqui ficar correto. Então aqui a gente tem o del, certo? Que eu tenho que derivar S em relação a V. Beleza? Então aqui fica o nosso del S. O S foi o que a gente encontrou e o del V é o que eu quero.
Só esqueci desse detalhe. Certo, então vamos lá. Vamos derivar isso aqui tudo em relação a V. Derivada da soma, a soma das derivadas, né? A é constante. Então observa, A é constante e ln de U também é constante, porque a gente está derivando em relação a V. Então todo esse termo aqui é constante. Se todo esse termo é constante, então essa derivada é zero. Beleza? A derivada de BU V com relação a V é o próprio BU, certo? Então isso aqui dá BU. Derivada da constante é zero, certo? Derivada da constante C em relação a V é zero. Então fica BU igual a C sobre V mais BU. Eu sabia que eu tinha me atrapalhado com alguma coisa. A constante aqui em questão, agora que eu estou vendo, ela não é um qualquer, certo? A constante aqui em questão, ela depende do V. Eu estou integrando o U em relação à função V, né? Então aqui, eu notei, eu até estranhei. Aqui é uma função G genérica que depende de V. Então essa função ela vem para cá. Então aqui a gente não vai ter aquela constante, né? Observe, vai ficar G de V. Aí se você faz a integral de G de V, você vai encontrar aqui o seguinte, G, não, aqui fica BU normal. Sabia que tinha algo errado. Mais G de V. Certo? Então quando a gente deriva, né? A gente deriva aqui, fica G' de V. Então derivada, aqui 0, aqui da BU e aqui da G' de V. Ok, agora tem o cancelamento do BU com o BU. Pronto, agora eu retornei. Então G', opa, G' de V fica igual a C sobre V. Pronto, agora é só integrar. Se eu integrar o primeiro lado, eu vou encontrar G de V, certo? G de V igual integral de C sobre V em relação a V. C é constante, sai da integral. Integral de dV sobre V, ln de V. ln do módulo de V. Certo? Mais uma constante que agora não depende de outra variável, porque a única variável que temos agora é o V. Aí agora sim é uma constante normal. Aqui não, aqui a gente tinha duas variáveis, tinha a variável U e tinha a variável V. É por isso que a constante que fica é uma constante que depende da variável V, certo? Foi nisso aqui que eu tinha me atrapalhado. Então por que eu fiz isso? Bom, agora a gente já encontrou quem é esse G de V. Basta substituir aqui que é a resposta da nossa questão. Certo? A gente representa o S, né? A entropia, da seguinte forma. A gente coloca ali, ó, ALN do módulo de U, certo? Mais BUV, mais... Aí o G de V a gente acabou de encontrar. Ele é CLN. Ops, gente, botei um H. Do módulo de V, agora sim, mais constante normal. Pronto, aí está resolvido a nossa questão. Uma questão bastante interessante, eu me atrapalhei só aqui nesse finalzinho, né? Espero que vocês tenham gostado da solução, certo? Um abraço para vocês e até a próxima.